Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e hoje teremos a apresentação da aula sobre o conceito de poder. Ainda nos mantemos nos pressupostos teóricos que nos permitirão entender o que vem a ser o direito e como ele se apresenta em sociedade, e ainda num caminho de desvendar aí qual é o ponto específico e exclusivo do estudo de cada uma das ciências sociais. Tivemos oportunidade de, em aula anterior, discutirmos o conceito de ação social. Lembramos lá que a ação social é aquela ação cujos efeitos dela podem potencialmente atingir a esfera de outrem. Ou seja, uma ação cujos seus efeitos são externos e não internos, não estão restritos exclusivamente à pessoa do próprio agente. Então isso é importante que nós tenhamos sempre em mente, que o ser humano inicia sua participação social ou sua interação com demais indivíduos a partir da ação humana. E a ação humana estudamos em aula anterior com seus elementos conceituais definidores. Concluímos aquela aula anterior com o conceito estabelecido de ação social e com a ideia de que, veja, se o ser humano age, ele precisa ter uma capacidade para agir. Quer dizer, nada que o ser humano faz, ele o faz sem capacidade alguma. Eu preciso ter essa capacidade. Quando o ser humano intelige uma verdade, quando ele compreende, quando ele entende, quando ele acessa racionalmente uma informação, ele está usando uma capacidade humana de inteligência. Quando o ser humano age, pratica uma ação, sai do não movimento para o movimento, ele está exercendo uma capacidade sua, a capacidade de ter vontade, a capacidade de decidir. Eles são capacidades humanas. O ser humano tem capacidade de sentir também, de absorver, de sofrer, de receber sensações e sentimentos. Há uma capacidade humana específica, que é a capacidade humana de agir. E é sobre essa capacidade humana de agir, a faculdade humana que permite com que os indivíduos atuem, exerçam, pratiquem uma ação, que nós estudaremos nesta videoaula. Quando nós falamos em capacidade de agir, o que nós estamos falando aqui é que existe um elemento que dá ao indivíduo, que dá ao ser humano, a força necessária, o estímulo necessário, as condições necessárias para que ele consiga agir. Não basta para que o ser humano possa agir que ele tenha um elemento de deliberação interna, que nós chamamos de motivo, e já vimos em aulas anteriores. Ou seja, o ser humano, o indivíduo, por motivos próprios, particulares, internos, pretende iniciar uma ação, praticar uma ação, atingir um resultado. Uma vez definido esse motivo, ele passa por um momento de deliberação, em que ele decide, toma uma decisão, exerce o seu ato de vontade para iniciar a prática da ação, para buscar o resultado pretendido com a ação. Veja que aí já há um elemento interno psicológico de motivação, há um elemento interno de deliberação, de vontade, mas que sozinhos não são suficientes. Não basta ter motivo para agir e não basta ter motivo e vontade de agir para que você consiga transformar isso em ação. O ser humano precisa de um outro elemento, uma capacidade que permita com que essa decisão, com que essa vontade tome execução real. O nome desta capacidade é poder. Poder é justamente isto. Poder é a capacidade humana de agir. Logo, e desde já, fica fácil perceber que quanto maior o poder, maior a capacidade de ação de um indivíduo. E é fácil entendermos isso se pegamos exemplos bastante simples. Imagine vocês qual é o poder de ação, qual é a capacidade de ação de um indivíduo para transportar algo pesado. Quanto mais poder aquele indivíduo possuir, quanto mais força ele possuir,
maior a capacidade de ação em relação àquele fim específico. A mesma coisa acontecerá com o poder econômico. Quanto maior a riqueza acumulada, maior o poder de ação, maior a capacidade de ação do indivíduo. A maior parte dos indivíduos pode ter vontade de viajar ao espaço. Pouquíssimos indivíduos no mundo têm poder suficiente para agir nesse sentido. Tem capacidade de ação para executar isso, que pode ser um motivo e até mesmo um desejo, um interesse, uma vontade de alguém. Então percebam que poder é justamente essa capacidade, é uma medida. E como toda medida, como toda capacidade, ela pode ser mensurada. Ela é quantificável. Você tem menos ou mais desta capacidade. Bertrand Russell chegou a comentar que o poder exerce nas ciências sociais o mesmo papel que o conceito de energia exerce e desempenha nas ciências físicas. Toda a ciência física está explicada e entendida a partir da ideia de energia, que é justamente aquela capacidade de colocar em movimento, de agregar, de dar potência, de dar capacidade aos fenômenos físicos. E aí, metaforicamente, Russell nos diz: o poder é justamente este mesmo elemento essencial nas ciências físicas, mas aplicado às ciências sociais. Poder seria o núcleo central, o conceito central e nuclear das ciências sociais. O que as ciências sociais estudam nada mais é do que as diferentes formas de poder, suas manifestações e todos os desenrolares do exercício do poder. E aqui nós teríamos um objeto específico e próprio para ser estudado pelas ciências sociais: a capacidade humana de agir, o poder em suas mais diversas formas de apresentação e em seus mais diferentes arranjos, ora com fins acumulativos, ora com fins destrutivos, ora com fins estratégicos, de guiamento, de condução, de empreendimento, de regulação, de segurança, de punição. Veja que todos esses elementos estão relacionados e são compreendidos a partir da ideia central de poder. E aí gravamos: poder, a capacidade humana de agir. E nós dedicaremos esses próximos slides agora a entendermos o que vem a ser justamente esse poder e como ele se apresenta. Quando nós pensamos no poder, a ideia primeira para que a gente possa abordar esse conceito é tentar entender que existem alguns elementos empíricos. Empíricos quer dizer verificáveis, reais, palpáveis, de como o poder se apresenta a nós. Nós podemos chamar isso de formas de poder, ou a forma pela qual o objeto estudado se apresenta para a gente que está estudando. E quando nós pensamos nas formas de poder, o que nós tentamos fazer é identificar quais formas de poder unicamente, individualmente, exclusivamente conseguem reproduzir uma capacidade humana de ação. Lembre que nós já vimos, quando estudamos ação, que ação nada mais é do que um verbo. Ela é representada gramaticalmente por um verbo. Um verbo, porque o verbo justamente é isso, é ação, é movimento, é capacidade de agir, de executar, de dar movimento, de dar entrada na realidade. Logo, se nós buscamos as formas puras de poder, aquelas capacidades humanas que sozinhas e individualizadas conseguem produzir efeito no momento da sua execução, nós buscamos justamente por essas formas empíricas, aquilo que do poder é mais simples, aquilo que retroage ao elemento mais essencial de cada manifestação, de cada capacidade de ação. Quando fazemos isso, nós vamos perceber que existem 3 formas de poder, que poderíamos chamar formas puras de poder ou formas empíricas do poder, e que individualmente conseguem identificar essa capacidade humana de ação. E essas 3 formas são a capacidade humana de produzir, de destruir e de conduzir. Vejamos com um pouco mais calma. Veja, se a gente fala que poder é capacidade de ação, nós temos que pensar em todas as ações possíveis, que a gente vai lembrando: correr, pular, jogar,
comprar, vender, negociar, descansar, pular, jogar, construir, defender. Vejam, todas as ações imagináveis, elas, e aqui afirmamos, podem ser reduzidas individualmente a uma destas capacidades humanas, ou a capacidade humana de produção, ou de destruição, ou de condução. Capacidade humana de produzir, a capacidade de agregar, de chegar a um resultado diferente do inicial, de apresentar algo novo, de combinar elementos e criar um novo resultado, um novo objeto, um novo conceito, uma nova situação. Capacidade humana de produzir é a capacidade humana de agregar, ou seja, de somar elementos. A ideia base na capacidade de produção está na ideia de soma, de interação, na ideia de que você consegue relacionar diferentes objetos, ou diferentes situações, ou diferentes indivíduos, com o fim de produzir algo, de gerar algo que não existia antes, que não estava ali antes. Então veja que existe essa capacidade humana que nós verificamos é a capacidade mais exercida cotidianamente por todos os indivíduos. A capacidade de produzir algo. Você está sempre produzindo, gerando resultados mediante suas ações que não estavam ali antes. Em outro lado, e oposição direta à capacidade de produzir, nós temos a capacidade de destruir. A capacidade de destruir é a capacidade de separar, dissolver, de desmembrar. É a capacidade em que você retira os elos de um objeto. Você desmonta, você destrói, você reduz aquele objeto a partículas menores ou a situações menores. Ou você retira a essência, o elemento que identificava, formalizava aquele objeto. É uma capacidade humana verificável, também de forma espontânea, de forma intuitiva. Se percebe que existe essa capacidade de ação. O ser humano, ele pode estar produzindo algo, gerando algo novo, como ele pode estar destruindo algo, consumindo algo. São duas capacidades bastante simples de se compreender e de identificar. Olha, de fato, o poder na sua acepção mais nuclear, mais essencial, é justamente isso. Uma capacidade que eu tenho ou de destruir algo, ou uma capacidade que eu tenho de produzir algo. Ou eu gero algo a partir da combinação de elementos, ou eu destruo essa relação entre elementos e desfaço um objeto. Essas duas capacidades são bastante intuitivas. Há uma terceira capacidade que nós precisamos prestar atenção, que é a capacidade de ação de um indivíduo em relação a demais indivíduos. Quando a gente fala na capacidade de produção e na capacidade de destruição, o elemento essencial aqui da ação humana é sobre o objeto, é sobre o elemento externo. Eu produzo algo, quem produz, produz alguma coisa. Quem destrói, destrói algo, destrói alguma coisa. Veja que nós estamos falando do poder aqui da ação humana em relação a elementos externos. Mas há uma capacidade humana que está diretamente relacionada à interação entre demais indivíduos. Quer dizer, a interferência que uma ação humana praticada gera sobre os demais indivíduos, sobre a ação dos demais indivíduos. Como que um indivíduo, uma ação humana, interfere nos demais indivíduos ou nas demais ações humanas. E aqui nós vamos falar uma capacidade humana de conduzir, uma capacidade humana de liderar, de induzir, de direcionar as ações de demais indivíduos. Veja, o ato de educação nada mais é do que o ato de condução, em que você molda, induz, indica, orienta a ação de demais indivíduos a partir da sua própria ação. Você está conduzindo, está moldando, está estimulando a prática de determinada ação, determinada conduta, a partir da sua própria conduta. Esta é a capacidade que nós temos de condução. E é a capacidade essencial que justificará justamente a adesão em sociedade dos indivíduos.
Quer dizer, o elo que surge entre indivíduos, que liga indivíduos, que os mantém unidos é justamente este elo social de condução, de que uma ação humana pode interferir na ação humana dos demais indivíduos. Essas três capacidades nós conseguimos identificar isoladamente. Percebam que elas dificilmente, o poder numa situação real, ele vem apresentado com uma capacidade específica, única, individualizada. O que nós estamos fazendo aqui é separar esses elementos para que a gente possa compreender melhor o que vem a ser o poder. E ao fazermos isso, já percebemos de início que o poder se manifesta essencialmente a partir de três capacidades. É a capacidade humana de agir. Mas de agir em que sentido? No sentido de produzir, destruir ou conduzir. Se nós olhamos a essas capacidades, não do ponto de vista micro, do indivíduo especificamente, mas do ponto de vista macro, do ponto de vista das estruturas sociais, nós podemos perceber que existem poderes específicos e bem identificados em sociedade que representam justamente essas capacidades humanas. Se a gente pensa na capacidade humana de produzir, para produzir eu preciso agregar, eu preciso ter elementos que me permitam manipular esses objetos para gerar algo novo. Eu preciso, de alguma forma, direcionar, canalizar a minha capacidade para um determinado fim. E esse fim é de agregação. Quando nós temos um fim de agregação, nós temos um fim de riqueza. O poder social que hoje, na sociedade atual, nos explica, se apresenta como detentor em relação macro, não micro, da capacidade de produzir, é justamente o poder econômico. Veja que nós estamos de poder econômico, nós estamos na capacidade de produzir. Ter poder econômico é ter a capacidade de produzir, de gerar, de agregar. Da mesma forma, se nós olhamos para a capacidade de destruir em sociedade, do ponto de vista macro, na sociedade contemporânea, nós temos o poder militar, ou o poder das Forças Armadas, representando justamente essa capacidade de destruir. Quer dizer, o acúmulo exagerado de força com um objetivo, o objetivo de destruir, de reduzir, de separar. Só por essa enumeração, por essa diferença entre poder econômico e poder militar, a gente já consegue perceber que o poder econômico é feito para acumular e despender, para gerar. O poder econômico prevê circulação. Quanto mais poder econômico, mais circulação tem, mais produção existe, mais agregação existe. Porque está na natureza da produção, dessa capacidade humana, você está continuamente relacionando, integrando esses elementos para que eu possa gerar, produzir. Ao contrário, na capacidade de destruição, o que existe é um acúmulo muito grande com um uso muito pequeno desta capacidade. Toda vez que você exerce a capacidade, a força de destruir, você acaba com o objeto, você destrói o objeto e, portanto, você precisará reconstruir novamente. Então veja que é uma capacidade que fica imanente, que ela fica mais sempre em segundo plano. Você a acumula com o objetivo não de exercê-la, mas de tê-la à disposição caso precise exercê-la. Já em sociedade, a capacidade que nos representa hoje, do ponto de vista macro, a capacidade de conduzir, de liderar, nós chamamos de poder espiritual. Poder espiritual no sentido assim, de poder das ideias. Aquilo que é espírito é aquilo que não possui matéria, aquilo que é ideia, aquilo que não é palpável, mas que é real na medida em que exerce efeitos não físicos, não materiais. Então essa capacidade humana de conduzir, ou poder espiritual, como a ciência política o chama, ou o poder das ideias, é justamente a capacidade que nós temos de conduzir, de organizar a sociedade. Vejam aqui que nós temos justamente hoje ideologias, opções políticas, opções de valor, que são as opções que guiam, que moldam e justificam nossas sociedades.
Existem alguns modelos globais de sociedade diferentes que estão calcados justamente nessa capacidade organizada de condução. Poder econômico, poder militar, poder espiritual. E aqui uma curiosidade para conhecimento histórico. Os conceitos latinos, em latim, medievais, que explicavam justamente essas capacidades humanas, eles aqui se apresentam perfeitamente. O poder econômico era chamado de dieta, ou, o que significa dieta em latim, a assembleia dos produtores. O poder de destruir, o poder militar, era chamado de império, ou a assembleia dos fortes. Conjunto, assembleia, o conjunto das pessoas, a assembleia dos fortes. E o poder espiritual, poder de condução, de igreja. Igreja é a assembleia dos sábios. Veja que fica bastante simples a gente entender, auxilia bastante a nossa compreensão. A assembleia dos produtores, dieta, poder econômico, capacidade de produção. A assembleia dos fortes, o império, poder militar ou forças armadas, a capacidade de destruição. A assembleia dos sábios, ou igreja, poder espiritual, a capacidade de condução. Já estas capacidades específicas de produção, destruição e condução, elas são geradas por um tipo específico de poder. Eu tenho que ter um elemento próprio que me permita exercer essa capacidade. E esse elemento próprio vai identificar justamente cada uma dessas capacidades. Para que eu possa produzir, eu preciso ter algo. E esse algo nós chamamos de riqueza. Veja que não necessariamente seja dinheiro. Dinheiro é uma forma de riqueza. Mas para produzir não basta eu ter dinheiro. Para produzir uma casa eu preciso ter madeira, eu preciso ter tijolos. Não apenas o dinheiro. O dinheiro será o elemento que eu preciso ter para adquirir madeira ou tijolos. Veja, riqueza é o acúmulo. É a quantidade de bens que eu preciso ter para produzir algo. Da mesma forma, para destruir, eu preciso ter força. Essa capacidade de destruição está vinculada à força. Quanto mais força, maior a capacidade de destruição. Se não possui força alguma, não possui capacidade de destruição alguma. Minimamente, todos têm um pouco de força, nem que seja para agir sobre si mesmo. E aí, o elemento que nós precisamos lembrar e tomar cuidado. Para conduzir, nós precisamos ter um tipo de poder específico, que não é o poder de acúmulo de riqueza nem de força, mas é o poder de condução, ou o que nós chamamos de carisma. Cada um do indivíduo que exerce um poder de condução sobre os demais possui um carisma, possui esse tipo de poder que lhe permite conduzir, guiar demais indivíduos, ou a si próprio. Aqui um detalhe importante para observarmos que os tipos de poder, vejam que a riqueza precisa estar necessariamente sob posse do titular da ação, do agente. Ou você possui riqueza ou você não possui riqueza. Você não consegue produzir algo afirmando ter riqueza ou as pessoas supondo que você tem riqueza. Só produzirá se de fato a riqueza existir. A mesma coisa com a força. Não basta as demais pessoas imaginarem a sua força. Para que você destrua algo, você precisa de fato ter força. Veja que esses dois elementos do poder, os dois tipos de poder, eles precisam estar no indivíduo. Você precisa tê-los de fato, possuí-los. O carisma, por sua vez, diferencia-se, porque para conduzir demais indivíduos não é necessário que você possua o carisma. Você pode tê-lo, mas não é essencial. Essencial aqui é que as demais pessoas, aquelas que serão conduzidas, e veja que a conduzida pode ser a própria pessoa, como destinatário da sua ação humana interna, ou elementos externos, outros indivíduos. É essencial que as demais pessoas acreditem que você possui o carisma, mesmo que você não o tenha.
Ficou claro? Essa parte é interessante. Percebam que para você conduzir alguém, para que sigam as suas ideias, os elementos que você apresenta, essa pessoa lhe atribui um determinado carisma, inteligência, por exemplo. Você não precisa de fato ter aquela inteligência atribuída. Você de fato não precisa ter aquela revelação atribuída. Basta que as demais pessoas acreditem que você a possui. O elemento de condução não está sempre no agente, mas na maior parte das vezes ele está no destinatário da ação. Ter carisma é ter um elemento de condução que lhe é atribuído, que você pode de fato tê-lo ou não tê-lo. Então vejam que a condução aqui tem uma peculiaridade interessante. Estes tipos de poder, ou estas formas e tipos de poder, destruição, condução e produção, realizados pela riqueza, pelo carisma e pela força. Quando em execução, quando em movimento, quando em prática, eles se apresentam em duas tendências naturais. Todo poder tem uma tendência natural ao acúmulo e todo poder tem uma tendência natural à dispersão. O que quer dizer isso? Quanto mais poder, o poder tem uma capacidade, essa capacidade humana tem uma natureza, tem uma intenção sempre de acumular. E ao mesmo tempo em que ele acumula, ele também tem um elemento de dispersão, de distribuição. E é esse ciclo entre acúmulo e dispersão que vai justificar, que vai apresentar a natureza própria do poder. Então isso é bastante interessante. Veja, um poder que só se acumula, ele se extermina a si próprio. Um poder que só dispersa, que só distribui, ele extermina a si próprio. Ele se nega. Poder é justamente esta relação entre acúmulo e dispersão. Vai ficar mais fácil quando entendermos aqui que essa tendência de acúmulo e dispersão gerará duas formas de modalidade do poder. Uma modalidade ativa e uma modalidade passiva. Ou modalidade ativa, modalidade de acúmulo. Modalidade passiva, modalidade de dispersão. Vejam como fica simples. Se a gente pensar no poder de produção ou no poder econômico, vamos pensar em termos macro de sociedade que vai ficar mais simples de compreensão. O poder econômico na sociedade contemporânea, no Estado moderno, ele se apresenta na sua modalidade ativa representada pelos capitalistas. Ou qual a função dos capitalistas no modelo econômico? É a função de acúmulo de riqueza. Veja, o poder econômico é o poder de riqueza. A função dos capitalistas é a função de acúmulo. Para um capitalista, quanto mais riqueza ele possuir, melhor, maior capacidade de produção ele possui. Agora imagine, se um capitalista acumular toda a riqueza possível e ninguém mais possui riqueza, essa riqueza dele permanecerá, aumentará ou diminuirá? Veja que é evidente que ela diminuirá, porque você precisa, para exercer a capacidade de produção, de acúmulo de riqueza, você precisa ter a distribuição deste poder para que você possa gerar novos acúmulos. Ou você precisa da modalidade passiva, você precisa de trabalhadores na nossa sociedade. Eles são representados hoje na forma passiva pelos trabalhadores. Qual é a função do trabalhador? Veja, o trabalhador, do ponto de vista da produção, da riqueza. O trabalhador é aquele que recebe salário. E ao receber salário, ele recebe uma fatia, ele dispersa, ele corta, ele distribui, ele diminui, ele divide, não diminui, ele divide a riqueza. Mas é essa distribuição, essa dispersão que permitirá um maior acúmulo. Quer ver como o exemplo fica simples? Se nós pegarmos R$1 milhão e deixarmos R$1 milhão com um único indivíduo, o que esse indivíduo faz com 1 milhão? Vamos pensar numa situação hipotética simples. Ele vive mensalmente com 50 mil.
e lhe sobram 950 mil. E esses 950 mil ele mantém em poupança, ele mantém em aplicação, ele mantém em reserva. Ele segura para aumentar o seu capital, para ter mais riqueza. Tá certo? Qual a capacidade de produção de riqueza, de acúmulo de riqueza que esse capital reservado possui? Ele possui o potencial de acúmulo de um juro de mercado, aí, de remuneração sobre o valor parado. Agora imagine que esse mesmo R$1 milhão eu distribuo em 100, em mil indivíduos que recebem R$1.000 cada um. Cada um desses 1.000 indivíduos que recebeu R$1.000 gastará esses R$1.000 na sua integralidade para manter-se. Ou seja, ele dispenderá, ele comprará mantimentos, transporte, moradia, qualquer coisa que ele tenha interesse, mas ele gastará esse R$1.000 todo, ou se não todo, na sua quase totalidade, no mercado econômico. E eu terei não 50 mil do 1 milhão em consumo no mercado, mas eu terei 1 milhão de 1 milhão em consumo no mercado. Veja que esse 1 milhão no mercado vai acumular, gerar maior produção, maior indústria, maior acúmulo para o capitalista. Então o poder, ele essencialmente vem nessa modalidade ativa e passiva, em que eu tenho um elemento de produção, de acúmulo, representado por um elemento que pretende ampliar sua riqueza, mas que para ampliar sua riqueza precisa dispersar, precisa distribuir poder, para que essa dispersão possa, ela, pela amplitude que alcança, gerar novo acúmulo. Veja que aqui é um ciclo. Então, acumulo e dispersa, acumula e dispersa, acumula e dispersa. O poder econômico é justamente representado por essas duas modalidades, ativa e passiva. O mesmo vai acontecer no poder militar, ou no poder de destruição. A modalidade ativa é representada pelas forças armadas, já tínhamos adiantado. Ou seja, qual é a função da força armada? Acumular capacidade de destruição. Quanto maior a capacidade de destruição, maior é o poder da força armada. Veja que não precisa necessariamente exercer essa aí, porque no momento em que se eu tenho um acervo, um arsenal de 100 bombas, e eu uso as 100 bombas, aquela minha capacidade de destruição, que era antes do uso da bomba, de 100 bombas, passa a ser depois nula. Eu não tenho mais nenhuma capacidade de destruição porque eu não tenho mais nenhuma bomba. Então veja que a modalidade aqui é de acúmulo. As forças armadas tendem sempre a acumular soldado, acumular capacidade de destruição, armamento, para que o simples existência deste acúmulo seja um elemento de dissuasão suficiente, um elemento de condução suficiente. Então as Forças Armadas representam a modalidade ativa do poder de destruição. Ao passo em que o Poder Judiciário, e aqui vem importante nota para o direito, o Poder Judiciário vai representar em sociedade a capacidade de dispersão do poder de destruição. Então o que o Poder Judiciário faz? Ele pega esse mesmo elemento de força, que está centrado no Estado, que está centrado na Força Armada, na Força Policial, e vai distribuir, vai conceder individualmente a cada cidadão que precisa de força suficiente e não a possui, e portanto recorre ao Poder Judiciário, para que ele disperse o poder de força. Então veja, o equilíbrio entre o acúmulo se dá pela dispersão a partir do Poder Judiciário. Então isso é importante entendermos, porque o direito era lá uma função de dispersão do poder de força, do poder de destruição. E aí uma indicação do que vem a ser justiça. Já o poder espiritual em sociedade, ele é representado pelo elemento que acumula ideias, e o acúmulo permanente de ideias, de todas as ideias possíveis, nós chamamos de cultura. Quer dizer, quanto maior a cultura de uma sociedade, maior o acúmulo de ideias existentes naquela sociedade. Agora, se eu só acumular ideias e não mantê-las, não dispersá-las, não estabilizá-las, eu não consigo manter nenhum vínculo cultural, nenhum vínculo de permanência em sociedade, porque elas se modificam a todo momento. Há uma função em sociedade de manter essas ideias estáveis, selecionar algumas dessas ideias, buscar na cultura alguma dessas ideias, selecionar e ali estabilizar, manter por mais tempo
cada uma dessas ideias, e isso é justamente a função da tradição. A tradição é responsável por dispersar a capacidade de condução, por manter, estabilizar, fazer o contraponto em relação à cultura. Quando nós vamos exercer esse poder, nós vamos perceber que o poder posto em movimento, ele nada mais é do que a visão do destinatário. Como que a pessoa que está sendo objeto de uma ação de poder responde. Ou falar em como se exerce o poder é a mesma coisa que falar em como se apresenta a obediência. Porque se obedece um comando, porque uma ação surte efeitos. E quando olhamos a questão da obediência, nós percebemos que existem duas formas de se obedecer. Se obedece racionalmente ou irracionalmente. E é simples entendermos, veja. Se nós pegamos a obediência irracional, por que obedeço um comando? De forma irracional, a pessoa obedece ou porque tem medo da consequência, ou porque aquilo lhe oferece prazer. Quer dizer, dois elementos que explicam o porquê se obedece um comando de poder é o elemento irracional, se obedece por medo ou se obedece por prazer. E uma enormidade de ações nossas nada mais são do que obediências por medo ou por prazer. Cumpre-se uma ordem, deixa-se de fazer algo porque há medo da consequência, da punição possível por descumprir aquele comando, ou obedece porque aquele comando lhe gerar prazer, uma situação satisfatória, prazerosa, agradável. Por outro lado, também se obedece de forma racional. Filtra-se racionalmente aquele comando e a pessoa obedece. Obedece por quê? Por dois elementos. Obedece primeiro e antes de tudo porque concorda com o comando que está sendo emitido. Há um comando, uma ordem de poder, e aquela pessoa concorda com o comando. Olha, eu concordo com esse comando, logo obedeço. Uma forma racional, há um filtro da razão e que o indivíduo age porque concorda. Ou, ainda que não concorde, mas ele faz um filtro, uma ponderação racional e decide agir porque ele tem interesse no resultado que será obtido. Veja que a diferença entre interesse e concordância é apenas na adesão subjetiva do indivíduo. Mas os dois estão pelo filtro racional. Quer dizer, há uma ponderação, há uma análise racional. E que essa análise resulta numa decisão de obedecer, de seguir o comando. Porque ele concorda com o comando ou porque há interesse no cumprimento deste comando. O conjunto dessas relações entre obediência racional e irracional, o conjunto das relações entre o poder de destruir, de conduzir e de produzir, isso é que explicará toda a apresentação real do poder. O poder nunca vem isoladamente, a gente separou aqui para entendê-lo, mas o poder ele se apresenta sempre em relação, ele está sempre conjunto, todo ato ali, ele dificilmente não terá todos esses elementos, todas essas formas, todos esses tipos, com esses elementos de obediência. Um deles eventualmente se prepondera, explica melhor aquela relação, mas ele sempre se apresenta em conjunto. E é por isso que nós chamamos sempre o poder em relação. Então, as relações de poder funcionam desta forma. E essas relações podem ser estudadas do ponto de vista macro ou do ponto de vista micro. Do ponto de vista macro, as relações de poder se dão em sociedade, em Estado, ou na relação entre demais Estados. Então, nós estudaremos as relações macro de poder para entendermos a sociedade como um todo. E as relações micro de poder é exatamente as relações que acontecem entre os indivíduos em situações cotidianas. As relações entre amigos, entre familiares, entre relações de emprego. Tipo, nas nossas relações cotidianas, essas micro-relações de poder se darão também da mesma forma. Depende para qual local nós movimentamos nosso foco. Nossa câmera vai para qual? Nossa lupa vai para qual indicador? Macro, e estudamos a sociedade e vemos esses elementos grandes que nos explicam, justificam a sociedade. Ou nós vemos os elementos micro, que explicam as relações humanas individuais, particulares, cotidianas. Sempre nós temos que ter em mente de que essas relações de poder precisam ser identificadas do ponto de vista macro e micro para que eu faça, aí sim,
a ponderação a partir dos tipos de poder, das formas de poder, das suas modalidades e do seu exercício. São 4 elementos que nós aplicamos sempre para estudar o poder: forma, tipo, modalidade e exercício. Quando nós fazemos isso exclusivamente para o poder político, nós vamos perceber que no poder político nós temos uma estrutura atual diferenciada, um modelo de sociedade, um modelo político estatal diferenciado que se apresenta e se explica pelo monopólio legítimo para o uso da força. Então veja que o que distingue o Estado contemporâneo de todos os demais Estados historicamente existentes e que hoje nos dá a nota característica dele é que o Estado contemporâneo possui um monopólio para usar a força de forma legítima. Ou seja, ele monopolizou o poder de destruição, a força. Só o Estado pode usar a força de maneira legítima. E ele o faz a partir do quê? A partir do poder judiciário. A distribuição de força é feita a partir da decisão judicial. Veja que o Estado proíbe, a sociedade contemporânea proíbe a justiça com as próprias mãos. Você precisa recorrer a um elemento de força estatal para que o Estado venha, o poder político venha, e ele, que possui o monopólio da força, a exerça em situações específicas, seja ela micro ou macro. Então essa nota é bastante importante. O poder político hoje é caracterizado justamente pela retirada do poder de força dos indivíduos e pela centralização desse poder para uso legítimo. Veja que o uso ilegítimo mantém-se normalmente. Você pode exercer a força, mas o uso legítimo está previsto a partir da Constituição para centralização e monopólio do Estado. Seja na sua modalidade ativa, Força Armada, seja na sua modalidade passiva, Poder Judiciário. Essas notas, essa especificidade, melhor dizendo, da legitimidade do uso da força no Estado, é que dará a Bobbio, Norberto Bobbio, a noção de que o poder político contemporâneo se explica por 3 elementos. Ele é um poder exclusivo, universal e inclusivo. Exclusivo no sentido de que só ele pode exercer a força. Então há um elemento de exclusividade. Quer dizer, o poder político é único, não é plural. Não existe mais de um centro de poder. Então, o poder político está estruturado contemporaneamente a partir da ideia de exclusividade. Só existe um Estado, uma Constituição, um elemento de soberania. Se só existe um Estado, um elemento de Constituição, um elemento de soberania, ele deve ser universal, ou seja, ele deve abarcar todas as situações possíveis. E tudo aquilo que acontece em sociedade deve ter uma resposta do poder político, uma resposta da Constituição, uma resposta desse Estado que possui exclusividade para gerir a sociedade. Então veja, ao mesmo tempo que ele é exclusivo, ele é universal. Todos estão abarcados por esse poder. E ele é inclusivo no sentido de que qualquer circunstância, qualquer ato, qualquer conduta deve ser incluída na regulação desse Estado. Exclusivo porque ele é único, inclusivo porque ele prevê a inclusão de qualquer novidade, digamos assim, de qualquer nova ação. E universal porque ele abrange todos os indivíduos. Veja que nós temos as notas do poder estatal, calcado nesse monopólio para o uso legítimo da força física. Concluímos esta aula abordando a noção e o conceito de poder, apresentando a ideia de que há sempre uma supremacia do maior poder. Veja, o poder é uma capacidade. Se ele é uma capacidade, ele é quantitativo, ele é quantificável. E se ele é quantificável, eu posso verificar que existe mais ou menos. Então sempre o poder irá prevalecer sobre o outro numa relação direta, aquele que possui maior capacidade, maior poder. No choque entre duas relações, dois elementos de poder, entre duas forças, a maior força irá prevalecer, a maior riqueza irá prevalecer, a maior capacidade de condução, o maior carisma irá prevalecer. Veja, o poder naturalmente se apresenta assim, por ser uma capacidade, ele
tende a sempre a supremacia do maior poder. Esta supremacia, ela gerará dois elementos específicos que serão aproveitados pelas ciências sociais. O primeiro deles, o indivíduo especificamente, isoladamente, ele é sempre vulnerável quando exposto ao poder. Nós chamamos isso de vulnerabilidade expositiva dos indivíduos face ao poder. Isso quer dizer que um indivíduo sozinho, ele é sempre vulnerável numa relação de poder. Um indivíduo sozinho, ele só é o indivíduo mais rico até o momento em que apareça outro mais rico do que ele. Um indivíduo sozinho, ele só é mais forte até que apareça outro mais forte do que ele. Ele nunca é estável, essa relação. Ela é sempre em relação a algo. Ela é momentânea, ela é específica, ela não é permanente. O indivíduo só possui maior poder naquela situação específica. Numa outra, nada garante que ele manterá essa supremacia. O indivíduo isoladamente é sempre vulnerável ao poder. E é essa vulnerabilidade que fará com que, em sociedade, em coletivo, surjam condicionantes hierárquicos do poder. Nós vamos criar uma hierarquia social para a distribuição de poder. Vamos condicionar o exercício do poder para evitar ou para diminuir essa vulnerabilidade dos indivíduos. Esses condicionantes hierárquicos serão os elementos trabalhados pelas ciências sociais, especificamente pelo direito, que irá distribuir poder para diversas esferas. A família terá uma função e um poder. Os pais terão uma função e um poder. Os filhos terão uma função e um poder. Quer dizer, as escolas terão função e poder. As empresas terão função e poder. Os municípios terão função e poder. Veja que nós estamos aqui criando condicionantes hierárquicos. Estamos dispersando o poder de forma hierárquica para que a gente diminua a vulnerabilidade individual de cada um quando for exposto a uma relação de poder. E é justamente aí que entra a ideia de direito. O direito será o elemento que irá condicionar hierarquicamente o poder. Nós precisaremos entender o que é o direito para que a gente possa avançar no estudo dos institutos próprios do direito. Isso faremos em outra aula oportunamente. Agradeço aí a atenção de todos, mantenho-me sempre à disposição com os canais de contato que aqui se apresentam. Um grande abraço a todos.